Bom dia aí aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula de Geografia do 7º ano, né, do ensino fundamental aí dos anos finais. E nós vamos ter aí um assunto interessante, como o professor Carlos falou, falando aí sobre as migrações externas e internas. Antes disso, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Legal, galera. Olha, na tela já a habilidade que nós iremos trabalhar: identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões, em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, conexões e escalas, objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. E aí, galerinha, como sempre, para vocês introduzirem a aula e já irem pensando aí no tema, assista o vídeo sobre os Jogos dos Povos Indígenas. Na tela. Celebrar, promover e integrar os povos. É com essa ideia que os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas acontecem em Palmas, no Tocantins. Nesse fim de semana, competições como o arremesso de lança e uma disputa de peso com o cabo de força. A repórter Sumaia Vilela está em Palmas e tem outras informações. Sumaia, uma boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Aqui as competições estão emocionantes. É claro que os Jogos Mundiais Indígenas não são uma disputa pelo primeiro lugar. A ideia é celebrar, é promover a integração entre tantos povos diferentes, mas aquela disputa saudável na hora da partida faz parte e, olha, está empolgando o público. Neste final de semana, o Brasil, ou melhor, algumas etnias brasileiras, tiveram seus momentos de glória aqui na Arena Verde. Neste domingo, no arremesso de lança, a competição estava bem equilibrada, com os Estados Unidos na frente, até que no último arremesso, Itaguari, do povo Pataxó, fez um lançamento insuperável de mais de 45 metros. O campo de medição tinha 60 metros, então foi perto do limite final. E a plateia reagiu em coro, fez muita festa, gritou o nome do Brasil, depois repetiu o nome da etnia Pataxó. E olha, os indígenas também comemoraram com o povo, foi uma festa muito bonita. Nesse domingo também teve uma disputa de peso, literalmente, no cabo de força entre o povo Maori da Nova Zelândia e a etnia brasileira Bacairi do Mato Grosso. Homens e mulheres fortes, com tatuagens, pinturas no rosto, caretas assustadoras, dança bem diferente. Os Maori, povo da Nova Zelândia, estão chamando a atenção nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, Tocantins. E eles até gostam da curiosidade do público. Falam que têm orgulho de mostrar quem são. Este domingo foi o dia mais esperado das competições para os Maori. Acostumados a esportes bem diferentes dos brasileiros, o cabo de força era o momento para mostrar o ponto forte da equipe, a força. Para entrar em campo preparados, muita concentração e preparo físico. O cabo de força usa 10 homens ou mulheres de cada lado. Ganha quem puxar a bandeira que marca o meio da corda para o seu lado do campo antes do tempo acabar. Começa a partida com vantagem dos guerreiros da Nova Zelândia. Os movimentos sincronizados ajudavam. Mas os Maori não esperavam o que, ou melhor, quem vinha pela frente. Os Bacairi, do Mato Grosso, campeões nacionais de cabo de força nos Jogos Indígenas do Brasil. No fim do tempo, os Maori cansados perderam o ritmo para os atletas do Alto Xingu. E eu estou aqui com a etnia que ganhou essa partida. Eu vou falar com o Reginaldo, que é representante aqui do povo. Você falou que puxou caminhão também, né? Treinou bem forte. Como é que é isso? Sim, a nossa preparação tem uma parte de material
puxando tratores, caminhões, né? Fazendo aquele tudo força para preparar o atleta. E a plateia ainda tem muita etnia brasileira para torcer. As competições vão até o dia 31 de outubro. Mas o espírito não é de rivalidade a todo custo. É de espiritualidade, de confraternização e de agradecimento pela experiência e bênção a todos os presentes, como deseja o guerreiro maori em língua nativa. No te motu, no te whenua, o Aotearoa, te Ikamaui. E os dias aqui terminam de um jeito que só os Jogos Mundiais Indígenas conseguem terminar. Sempre tem um ritual sagrado para agradecer, pedir proteção, comemorar. Neste domingo foi a vez do povo Cuicuro, que percorreu a Arena Verde com a dança do macaco, que é o agradecimento a Deus por estarem na festa. E até o dia 31, quando se encerram os Jogos, ainda vai ter muita cultura e muito esporte pela frente. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo, Sumaia Vilela ao vivo aí direto de Palmas. Uma boa noite, um bom trabalho a todos que estão aí em Palmas com você. É isso aí, né, Carlos? Então, é um jogo, né, que é um campeonato, né, de comunidades, né, mundiais, que além de inteirar a questão dos jogos, tem a questão cultural, que é o mais importante, né? Sim, e olha quanta riqueza cultural esses povos nos trazem. A língua, os dialetos, as danças, os símbolos, a religiosidade, ou seja, existe uma diversidade cultural imensa, enorme no mundo, e nós podemos aí explorar aí, né, uma parte pequena dessa diversidade, inclusive valorizando os povos originários da nossa terra, os indígenas. Que se deram muito bem aí nesses jogos aí que foi em 2015, né? Antecedendo até as Olimpíadas aqui no Brasil. E lembrando que é uma dança, né, a Maori lá, que é muito legal de ver, né? Não é uma dança de intimidação, é uma dança que celebra a vida sobre a morte, né? Então é muito legal. E ela vem aí do século XIX, em torno aí de 1820, das tribos maoris aí da Nova Zelândia. Eles são conhecidos aí como All Blacks. Vamos lá para a próxima tela, falar sobre aí os processos migratórios. Então nós temos aí os tipos de migrações, né, que nós conhecemos aí, que é no espaço, as migrações internas e externas, tá? Que aí elas vão, né, se caracterizando aí por laborais, que são aquelas de trabalho, né, que no trabalho a gente vai ter a pendular, que é aquela pessoa que se desloca diariamente, né, mora aí numa cidade e trabalha numa outra cidade, aí nós chamamos de migração pendular, e tem a migração sazonal, que é por períodos, né, que pode ser por semanas, por meses, né, a pessoa se desloca no trabalho. Isso acontece costumeiramente em áreas rurais, né? A pessoa sai lá da sua casa, né, vai lá, né, plantar numa fazenda ou vai colher numa fazenda. Então ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí nós chamamos de migração sazonal aí. Então na laboral, que é o trabalho, ela pode ser pendular, que é diariamente, ou sazonal. Dentro dessas migrações internas, né, nesse espaço, nós vamos ter o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo, né? Isso aconteceu muito no Brasil na década de 60, na década de 70, né, as pessoas procurando melhores condições de vida, né, nos grandes centros, principalmente nas áreas de industrialização. Como também pode ter o êxodo urbano, né, essa questão aí de sair das cidades e ir para o campo, né, fazer o processo contrário. As migrações externas, ela é dividida em intercontinental, que quando a migração ela é de um continente para o outro, né? Então ele sai, por exemplo, da América do Sul e vai para a Europa ou vice-versa, ou ela pode ser intracontinental, quando a migração ela acontece dentro do próprio continente. E aí ele detalhe, né? Presta bastante atenção que muita gente aí confunde. Quando você fala do emigrante, né, começa aí com E, né, emigração, essa pessoa sai do país ou do local para ir para outro país ou outro lugar.
O imigrante é aquele que vem para o país, né? Então, o imigrante sai do país de origem e vai para o outro país, e o imigrante da imigração é aquele que vem para o outro país. Então, o italiano que veio para o Brasil, para nós, ele é um imigrante, né? O brasileiro que foi lá para a Austrália, para nós, ele é o emigrante. Ele saiu aqui do Brasil e emigrou para a Austrália, tá? Um exemplo aí para vocês entenderem. Vamos lá voltar para a tela. Aí nós temos a duração, que ela pode ser definitiva, ela pode ser temporária, né? Costumeiramente temporária por razões de estudo, principalmente, né? A forma dela pode ser voluntária, né? A pessoa quis ir, né? Sair do seu país para ir para outro, ou forçada, né? Através de processos aí, né? de perseguições, como nós estamos vendo aí na Síria, né? Como problemas internos, né? Como aconteceu na Colômbia, na Venezuela. Então, depende da situação. Então, quando ela é forçada é porque a pessoa se sentiu obrigada a sair por algum motivo de perseguição, né? E o controle, ela pode ser legal, ou seja, autorizada pelo país que recebeu, como ela pode ser clandestina, ou seja, a pessoa entrou no país sem autorização do governo daquele país. Então, vejo que esse processo migratório é um processo que tem várias características, né? Depois vocês vão aí estudando, vão se aprimorando, né? Mas o interessante, a base desse processo migratório é isso, na qual o Brasil, né, sofreu essas questões tanto do processo de imigração, vindo pessoas, né, bastante pessoas de fora, tanto intracontinental como intercontinental, e pessoas saindo do Brasil para ir, né, buscar melhores condições de vida ou buscar, né, melhores estudos, né? Aí depende muito das pessoas que saem dos países, tá certo? Vamos ver alguns povos que vieram para o Brasil. Então vamos começar pelos portugueses. Então a presença portuguesa de colonizadores a imigrantes. Então a imigração restrita de 1500 a 1700, que veio em torno de 100 mil portugueses. Uma imigração de transição, que acontece de 1701 a 1850, que aí vieram 600 mil portugueses. Uma imigração de massa, de 1851 a 1930, que anualmente entrou aí mais de 25 mil portugueses, e aí a imigração de declínio de 1960 a 1991, que aí em torno aí nesse período de 9 mil portugueses. E a gente observa no mapa que a maior concentração de portugueses veio aqui no estado de São Paulo, no próprio município aqui da cidade de São Paulo, né? E uma outra leva aí que foi para o Rio de Janeiro, até, né, por causa, né, da colonização, da capital do Rio de Janeiro ter sido localizada lá num certo período, né? Então havia uma concentração, principalmente uma concentração política e econômica no Rio de Janeiro, né? Mas aí a partir do momento que a economia ela acaba indo para São Paulo, principalmente por questões industriais, aí o foco, né, a partir da década de 1960, é o estado de São Paulo, tá certo? Aí nós temos na próxima tela um gráfico mostrando o desembarque estimado de escravizados africanos no Brasil, de 1700 até mais ou menos 1810. São mais de 2 milhões de escravizados, né, que vieram para o Brasil, né? Boa parte deles, né, vieram de Angola, né, mais de 70% dessa população, né, e uma outra parte vieram aí da Costa do Marfim, principalmente. Teve também outras regiões, mas basicamente desses dois atuais países do continente africano, Angola e Costa do Marfim. Então, mais de 2 milhões de pessoas aqui, né, para vir, né, como escravizados, tá certo? Na próxima tela, aí a gente vê, né, a cultura negra trazida por essas pessoas, que é muito rica e faz parte da nossa cultura aqui no Brasil. Os escravizados africanos e seus descendentes crioulos e mestiços influenciaram em profundidade a formação cultural do país desde a época em que este era América Portuguesa. Raros serão os aspectos de nossa cultura que não tenham sido moldados com a ajuda da mão e da inteligência africanas e afro-brasileiras. E é sempre bom retratar sobre isso, né? Até hoje, né, cultura, né, a sociedade brasileira ela está em volta dessa herança que veio e é muito rica, né? Quando a gente estuda povos africanos e estuda principalmente o continente africano, a gente vê que ele é rico em diversas situações,
mesmo na parte econômica, né? O que falta é expandir, né? E ter uma relação mais interna no continente africano, mais conjuntural. É lógico que com o processo de colonização que houve lá, houve uma desestruturação, né? nesse equilíbrio das sociedades que viviam lá já, que eram equilibradas entre eles, tá certo? Apesar dos conflitos. Obrigado mais uma vez pela participação no chat, pela participação de vocês, obrigado pela parceria, professor Carlos, até a próxima. Até a próxima aula, não deixe de avaliar a aula no final. Galerinha, tchau!